você precisa para não ser pobre no Brasil? E nos próximos minutos a gente vai tentar responder isso, tanto com dados oficiais, tanto analisando o salário mínimo, quanto também com o bom senso, né? Porque os dados oficiais, acho que eles estão bem distantes do que é o bom senso. Vamos falar também sobre quanto precisa ter para estar entre os mais ricos do Brasil, os 1% mais ricos, os 0,1% mais ricos e, é claro, quem sabe a gente não troca umas ideias aqui de como quem está nos ouvindo pode migrar de um para o outro, né? Embora talvez a gente não tenha oficialmente, né, feito a migração dos mais pobres para os mais ricos, porque a verdade seja dita, né? A gente foi bem criado, né? Escola particular, pais presentes, renda familiar provavelmente muito acima da média, até porque estava vendo aqui os números da média, são números relativamente baixos. Mas, de certa forma, a gente aprendeu algumas coisas na jornada de construção de riqueza. E aí, Brunão, primeira bola que eu vou jogar para ti é a seguinte. Pela linha do Banco Mundial, tá? O Banco Mundial foi lá e falou: com R$ 694 por pessoa, ela já não é pobre. Ou seja, uma família de 4 pessoas que tem uma renda aí somada de R$ 2.800 não é pobre, não está abaixo da linha da pobreza, segundo o Banco Mundial. O que tu acha disso? Tu acha que ali com 2.800, duas crianças, dois adultos numa família não são pobres? O que dá para ter aí de qualidade de vida? O que dá para fazer com isso, né? Boa, vamos lá. Confesso, tenho bastante dificuldade de entender em que cenário esse número representa a realidade. É óbvio que talvez parta de uma premissa da gente discutir ou alinhar o conceito de pobreza, né? Mas, pelo menos aqui no Brasil, tendo conhecimento da realidade, isso que é a nossa realidade, como tu bem disse, né, Ramiro? Poxa, que somos pessoas muito gratas de cada um de nós, né, de poder ter nascido numa família, poxa, com uma bela estrutura, longe de estar entre os 1% mais ricos, né, mas, poxa, com condições ótimas, né, de escolaridade, de saúde e etc. Presença dos pais, que eu acho que é talvez o mais importante. Mas eu realmente fiquei bem surpreso com esse número, porque aí trazendo a minha percepção é de que se a gente fosse questionar as pessoas nas ruas, né, de diferentes, tanto regiões do Brasil, como em cada região, de diferentes classes sociais, eu imagino que a média das respostas ela seja bem diferente disso, com base no que a gente observa, né, de realidade aí do nosso país. Então, eu, sinceramente, tenho uma percepção pessoal de que esse número precisaria ser mais alto para considerar que uma família, nesse contexto de 4 pessoas, não esteja numa pobreza classificada nessa condição. Pois é, né? Vamos lá, R$ 2.800 para uma família de 4 para passar o mês, dá menos R$ 100 por dia. Vamos pegar 2 refeições, almoço e jantar. Se custar, porra, R$ 10 por cabeça a refeição, a gente tá falando em gastar R$ 80 por dia só em refeição. Beleza, talvez racionando e, enfim, né, tendo uma bela de uma racionalização aí no que comer, dá para poupar um pouquinho ali, mas, pô, vai ver que daqui a alimentação já parte de perto de, se tu racionalizar bem, uns 50% dessa renda, né? Tanto é que eu fiquei curioso, fui aqui perguntar como o Banco Mundial define esse valor, onde é que os caras tiram esse número da cabeça, né? E a verdade é que essa linha, ela na verdade nasce como um piso absoluto global e não como uma referência para padrão de vida digno. Então aqui a gente já começa a entrar na semântica da coisa, né? Para eles a pobreza é um piso mínimo ali global que foi escolhido o valor de $1 por dia. Isso originalmente quando eles começaram a medir essa linha da pobreza. Não sei se foi por acaso, não sei se foi de propósito, não sei se os caras não ficaram lá meio que sem criatividade, falaram, o que é ser pobre? Coloca aí $1 por dia, foda-se, né? Dá $1 aí por dia, que menos do que isso, o cara é pobre mesmo, né? $1 por dia por pessoa. Aí eles foram atualizando, né? Para $1,25, depois $1,90, depois $2 e por aí vai. Até chegar, né, nesse valor atual. E desde 2018 existem 4 linhas diferentes, né?
países de renda média, e o Brasil tem entre os países de renda média, eles consideram $6,85 por dia como o mínimo ali, né, para tu não ser considerado pobre. Então, na verdade, aqui foi escolhido depois de muita burocracia do Banco Mundial. Eu acho que não significa absolutamente nada se a gente está querendo avaliar o que é uma vida digna, o que é uma vida pobre, né, com o mínimo de qualidade aí possível de vida. E aí quando a gente vê aquelas notícias, né, de 8 milhões de pessoas saíram da pobreza entre 2023 e 2024, ó, tem essa notícia aqui no Brasil. Pô, muita gente saiu da linha da pobreza. O que a gente está querendo dizer aqui? Quer dizer que as pessoas, que mais de 8 milhões de pessoas passaram a ganhar um pouquinho mais de R$700 por mês. E aí, se tu for comparar, vou aqui pegar os dados, né? Qual que é o valor do Bolsa Família? Provavelmente ele está bem perto disso. Se não me engano, o Bolsa Família tem R$600 por mês. Podemos bater aqui. Estou puxando aqui. Então, de certa forma, hoje o assistencialismo ele já é o suficiente para te tirar dessa suposta linha da pobreza, que para mim não é a linha da pobreza, né? Vamos lá. Para não ser pobre no Brasil, considerando todos os gastos que uma família tem, que é moradia, que é transporte, que é alimentação, que talvez seja o básico do básico, né? Esse tripé, moradia, transporte e alimentação, partindo do pressuposto que vai usar saúde pública, que vai usar educação pública, que vai, né, não vai ter muitos outros gastos. Acho que é bem difícil a gente pensar que uma família vive com menos de R$3.000, assim. Eu arriscaria botar um valor bem superior disso, né? Sim. O valor base do Bolsa Família é isso, é R$600 por família, né? E aí mais R$150 por criança de 0 a 6 anos, mais R$50 por adolescente ou gestante. Então a gente pega aí, dá R$900 para uma família de 4 pessoas. Né? Não tira da linha da pobreza, mas ainda assim essa linha da pobreza, no ponto de vista, bem mal calibrada aí, né? E a minha leitura, eu geralmente gosto de puxar as discussões que permeiam ou as conversas que eu estou participando ou coisas que acontecem na minha vida para um aspecto mais prático. Tentar trazer isso, porque que seriam números mais adequados ou coerentes com a realidade que a gente encontra aqui no Brasil. E é legal também que existem estudos, né, que falam sobre isso. E aí, pô, não sei se pronunciar o nome correto do estudo ou da fundação, que acho que é DIESE. Deixa eu tentar aqui pronunciar. DIESE. Mas deve ser jazz. Pode ser. Não sei aqui pronunciar adequadamente, mas que eles levantaram, e tem um estudo atualizado deles, no final do ano passado, ou seja, de dezembro de 2025, que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas, e aqui depois a gente pode entrar aqui nos detalhes, mas manutenção, a gente está considerando aqui o mínimo necessário para talvez atender esse tripé de necessidades básicas de uma família, deveria equivaler a R$7.100 aproximadamente. Ou seja, quase 3 vezes mais daquele número que o Banco Mundial trouxe. E o que me parece, de feeling, de percepção, do que a gente observa aqui no Brasil, um número de fato mais calibrado com a realidade das coisas. Então, pô, eu levaria muito mais em consideração este estudo do que o número que o Banco Mundial trouxe como um piso mundial, mas, por mais que eles tragam ali distinção, né, para a renda média do país, na prática eu acho que acaba tendo discrepâncias que tornam o estudo pouco aplicável, né, ou pouco acionável para qualquer tipo de conclusão. Essa do Banco Mundial eu achei meio pataquado. Começou com $1. Os caras escolheram, mete $1 aí, vai, que aí o cara já não é pobre. Mas aqui, esse do Jazz parece ser bem mais coerente, ó. E pode ver que os dados envolvem uma pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. E mostra que o valor do conjunto dos alimentos básicos, né, nas cestas básicas, elas ficam ali entre R$845 em São Paulo, mês, né? Uma faixa de R$800 em Florianópolis, R$792 no Rio de Janeiro e
fica entre esse valor de 800, 800 e pouco, a perto de R$ 600 nas capitais mais baratas, né? Maceió, Porto Velho e Aracaju. E aí, com base nesse custo da cesta básica, acho que a partir daí eles fazem as contas deles e chegam à conclusão de que a renda familiar deveria ser de R$ 7.106. Se eu não me engano, aqui também é uma família de 4 pessoas, para tu não estar aí na linha da pobreza. E aí eu poderia colocar aqui a nossa escala, né? Vamos lá. Para não ficar aqui criticando o Banco Mundial à toa, vamos botar que a linha do Banco Mundial é a linha da miséria, dá para dizer, né? Acho que é mais adequado. Tu consegue comer, beleza, consegue ali, né? Não tá na miséria, não tá na rua pedindo dinheiro, mas acho que a linha da pobreza, essa renda aqui de R$ 7.000, acho que é bem razoável, né? Uma família de 4 pessoas, pô, acho que já dá para considerar uma classe média, né? Pô, faz ali 7 mil, né? Daqui a pouco, sei lá, o marido e a esposa, cada um tem um trabalho de 3.500, dá os 7 mil, consegue, acho que daí sim, dá bastante dignidade, assim, né? Assim, eu diria que a linha da pobreza fica em algo entre esses 7 mil e os 3 mil ali do Banco Mundial. 7 mil dá para dizer que é uma classe média. Sim, concordo. Bem certinho. Daqui a pouco, se organizar bem esses 7 mil, dá até para conseguir ter coisas particulares de qualidade, né? Dá para eventualmente conseguir, dependendo da região, é claro, uma escola particular ou até plano de saúde particular, aquela coisa, né? A gente paga imposto pra caramba, mas tem que também pagar de novo as coisas que o Estado deveria nos dar. Sim, porque só fazendo um complemento, Ramiro, muda muito aqui no nosso país a interpretação desse número com base em onde a gente mora, né? Vai pegar essa renda média, uma família de 4 pessoas em São Paulo, é uma coisa bem diferente, que a capital, claramente, né, mais cara, todos os números mostram isso, seja analisando, né, uma cesta básica, ou custo de moradia, ou qualquer outro número, ou de uma capital mais barata, como as que a gente citou ali, quando analisando cesta básica, a percepção para a família do que ela pode fazer com o dinheiro muda drasticamente. Então, acho que também é válido destacar isso. E agora vamos falar dos mais ricos, né? A gente tá falando aqui dos mais pobres, agora dos mais ricos. Essa manchete aqui, ó, a renda do 0,1% mais rico cresce 5 vezes mais do que a média geral. Eu imagino que tem gente que ouça isso fica vermelha de raiva, né? Pô, enquanto ali o Banco Mundial tá falando que com 2.800 tu é pobre, consegue viver, pô, os caras mais ricos lá estão crescendo a renda pra caramba. Vamos dar uma olhada aqui nesses dados, tá? Vamos lá. Os 0,1% mais ricos, eles têm uma renda mensal a partir de R$ 146 mil. Só que a média desse 0,1% mais rico está em R$ 516 mil. Então anota aí, o 0,1% mais rico tem uma renda de 146 mil por mês e os 1% mais ricos são aqueles que têm uma renda a partir de 34 mil reais por mês. Então, grosso modo, a gente está falando aqui com uma renda familiar de 7, né? Já está ali meio que classe média baixa, saiu da linha da pobreza, multiplica essa renda familiar aí por 5 vezes, né? Sai de 7 para 35, tu já está entre os 1% mais rico. Aqui está falando de pessoas, não de famílias, mas tem essa diferença, né? Então multiplica não por 20 vezes. Sim. Vezes 4 também. Seria mais adequado para análise, né? Não, então tem uma distância aí entre os 1% mais rico e o restante. Porque, vamos lá, na verdade, acho que a gente deveria multiplicar por 2 vezes, né? Porque a gente estava analisando uma família de 4 pessoas, a gente estava considerando 2 adultos, né? Um pai e uma mãe, e mais 2 crianças. Então, provavelmente, seriam só 2 pessoas que estariam trazendo renda para a família. Então, seria uma renda de cerca de 3 mil reais por pessoa, né? É isso aí. Então, aqui talvez seja uma renda 10 vezes maior. É isso aí. Então, sai ali da linha da pobreza para os 1% mais rico, multiplicando a tua renda por 10 vezes, o que parece absurdo, parece impossível, parece inalcançável, mas a gente já viu aqui no clube muitos casos de pessoas multiplicando a renda por 10 vezes. Literalmente. Literalmente, não, até mais. Mais. Ainda pega nosso primeiro estagiário, ganhava R$400 por mês, você multiplicou bem mais de 10 vezes. Mas mesmo a partir de bases um pouco mais altas, né? Mesmo a partir ali dos 2, 3 mil reais por mês, a gente já viu casos aqui dessa ascensão via trabalho, que acredito que é o grande pulo do gato aqui, né? Para tu sair de uma renda menor, de uma situação de mais próxima da pobreza,
para logo se juntar ao grupo desses 1% mais rico. E olha só que interessante, tá nessa própria manchete aqui, nessa própria reportagem da Agência Brasil, mostra que a renda média mensal do brasileiro fica entre 3.400 a 3.900. Então, uma família com 2 pessoas que têm renda, né, os patriarca, matriarca, marido e mulher, eles fazem mais ou menos 7 mil. Então, na média, o brasileiro ele tem uma renda de 7 mil por família, que aí dá para lidar muito bem com a alimentação, dá para morar num lugar aí bem decente, né? Uma mínima dignidade, Uma mínima provavelmente dignidade. pelo que o estudo ali nos mostrou da Diese, o que faz sentido quando a gente vai conectar isso com todos os números que a gente vê sobre a relação do brasileiro com o dinheiro, né? Um baixo número de brasileiros que conseguem poupar alguma quantia ao final de cada mês, que consequentemente, né, um baixo número de brasileiros ou de famílias que conseguem investir, um alto nível de endividamento, porque a nossa renda média como país está praticamente empatada com o que estudos mostram que é um custo mínimo para manter uma família de 4 pessoas com uma mínima dignidade, né? Então, faz sentido. Acho que é coerente. E aí a gente daria para falar ainda mais sobre esse tema, né? Poderia trazer aqui algumas experiências nossas. Até fiquei curioso para saber a tua resposta dessa, Bruno. Porque a gente falou aqui de dados, né? Dados ali da pobreza, dados ali do Diese para ver com dignidade, dados dos 1% mais rico, do 0,1% mais rico. Mas teve alguma vez que tu te sentiu pobre mesmo ganhando bem? Aí não por número, evidentemente, né? Mas por cabeça, por comparação, por alguma coisa assim? Pobre não. Bom, quem me conhece como Ramiro, o pessoal aqui do clube, sabe que tem uma mentalidade muito mais de abundância do que de escassez. Então, mesmo nos momentos de maior escassez, né, da minha vida, eu acho que o momento que a gente começou a empreender aqui no clube, que a gente pegou todas as nossas economias, né, para botar aqui no início da empresa, e a gente não tirava, né, nada de salário e tinha que fazer o pouco que a gente tinha juntado na nossa vida até então nos sustentar. Mesmo naquela fase, que talvez seja a fase de novo de maior escassez que eu tenha passado, se é que dá para dizer assim, eu sempre me apeguei muito mais ao que a gente estava construindo e acreditando no que a gente poderia vir a colher disso. Então, por mais que tinha restrições, né, que o orçamento trazia, eu não me sentia como pobre, ou eu não focava tanto nas coisas que eu estava abdicando, mas no que eu estava construindo. Então, eu acho que eu nunca tive muito desse sentimento. Pô, eu já tive. Mas não pobre no sentido, né, de não ter, não conseguir, né, pagar aluguel, assim, ter que economizar nas refeições, no que tu compra no supermercado, aquela linha, né, de pobreza de que, cara, começa a aumentar a venda de osso de galinha, aquelas comidas lá horríveis são as mais baratas, né? Mas no sentido comparativo, poxa, acho que em alguns momentos nessa jornada, depois que a gente saiu, né? Só para contexto, a gente ficou 2 anos ganhando 0 aqui no clube, né? Sem tirar nada. Depois, 1 ano com um salário de R$1.000, que já era abaixo do salário mínimo da época. Mas, a gente, de certa forma, com as costas quentes, né? A gente tinha juntado uma grana antes de empreender. Eu tinha uma carteira ali de mais ou menos R$100 mil investidos. Tentava não mexer nela, tirava um pouquinho às vezes. Mas depois que a gente passou a ter renda, cara, em vários momentos eu olhava pro lado e pensava, cara, o que essas pessoas estão fazendo, né? Porque a gente estava em vários ambientes de empresários e, cara, a galera viajava a rodo, ia em restaurante, pedia os pratos sem nem olhar preço, eram muito mais desprendidas com dinheiro, tinha muito mais a mentalidade de abundância. Eu pensava, cara, o que esses caras estão fazendo? Quanto que esses caras estão ganhando para agir dessa forma? Tipo, viajando de executiva, comprando o que querem nos restaurantes, viajando pra lá e pra cá. Eu lembro que a gente tinha um mastermind que a gente tinha em Brasília, que o pessoal tudo lá, pô, torrando dinheiro e vida, assim, de ostentação. Eu lembro que um dos membros do mastermind morava numa casa em Florianópolis, gigante, com aquelas portas altas, sabe? Aquelas portas de girafa, assim, que tu abre a porta inteira, aquelas coisas bacanas, assim. E eu pensei, cara... Pô, eu sou muito pobre aqui, né, no meio desse caso. Eu lembro que a gente tinha uma renda de 6 mil por mês na época. E quando a gente contou isso, o pessoal do Mastermind eles enlouqueceram. Eles falaram, mas vocês estão loucos, velho. A empresa de vocês fatura 7 milhões, lucra 20% de margem líquida. O que vocês estão fazendo? Não, a gente está investindo, pô, a gente está contratando mais gente, está crescendo o negócio e tal, e vendo muito abaixo das expectativas. Eu lembro que aquele dia foi um dia que
longe, né, da linha da pobreza, né? Mas a gente eu me sentia, falei, cara, a gente já tá, né, tendo uma renda boa, já tá ali tirando uma grana que já nos colocaria aqui pelo menos, né? Na época a gente era solteiro, não estava casado ainda com as nossas respectivas Camilas, mas já colocava num patamar bem saudável, Sim. mas por viver com aquelas pessoas a gente se sentia ali mais pobre, né? Eu vou trazer uma observação sobre isso, que é justamente interessante, que é como a gente interpreta, porque sentir pobre é um sentimento, né? Se é um sentimento, é algo individual, como cada um reage ao contexto, às informações que recebe, né? E, como eu falei, eu realmente, pelo que eu me lembro, sabe que a memória não é das melhores, o pessoal brinca aqui comigo que eu volto e meio me esqueço das coisas, ou não lembro de detalhes, né, tão acurados, mas eu acho que eu me lembro muito bem de como eu me senti em determinados momentos. E eu realmente não tenho essa lembrança, por exemplo, deste dia, desse episódio, eu lembro muito bem da viagem, do momento lá no Mastermind. Isso sempre me gerou, acho que, muito mais empolgação com ver casos que me mostravam onde a gente podia chegar, né? Pares ou referências que, olha, poxa, olha que legal o estilo de vida que eles têm e, consequentemente, pô, se a gente seguir construindo, talvez a gente chegue lá. Isso, para mim, então, me gera um sentimento positivo de ver, pô, olha aqui, o cara é um exemplo na minha frente que está tendo um estilo de vida mais alinhado com talvez algumas coisas, né, com que eu busco, mais conforto, mais segurança, enfim, mais experiências. Mas isso não me trazia um sentimento não de pobreza, né, comparativa, mas ou de algo negativo. Então, acho até engraçado, porque também quem nos conhece aqui com mais detalhes brinca que eu sempre tive um estilo muito mais fanfarrão e o Ramiro um estilo, a gente gosta de chamar aqui de pão duro. Planejador financeiro. Pô, formado em planejador financeiro de carteirinha. A gente tem aqui boas histórias e acho que com esses anos empreendendo juntos, né? Acho que cada um foi se aproximando um pouco mais do perfil do outro e aprendendo a achar o seu equilíbrio dentro das coisas que valoriza. Mas então eu queria trazer esse adendo, que acho que passa muito, né? O sentimento de algo pela forma, por como a gente interpreta as coisas e às vezes um mesmo fato, um mesmo episódio pode gerar interpretações bem distintas, como acho que essa história que a gente acabou de compartilhar com o pessoal. Pô, muito bom. Então, fechando aqui esse primeiro bloco, quanto dinheiro precisa para não ser pobre no Brasil? Aí, se eu fosse cravar, eu diria aí que uma renda pessoal, né, individual, de 3 mil reais dá para dizer bem, já tá bem na classe média, né? Já não é pobre. Tá distante. Eu acho que é um. Aí, de novo, depende de onde. Acho que na média do país, 3 mil reais talvez seja um bom parâmetro. Porra, São Paulo, eu botaria um pouquinho a mais. No interior de alguns estados aqui dá para ser bem menos também. Mas esses são bons pontos. E para sair de um para o outro, acho que é o que a gente vai falar aqui no restante. Eu diria que a primeira coisa aqui para sair de um caminho para o outro é não fazer cagada, né? É não fazer cagada. Nesse momento eu sei que tem gente que está nos ouvindo, assistindo, que eventualmente está fazendo cagada. Está fazendo cagada com a sua carteira de investimentos, está investindo em ativos ruins, está investindo em COI, está tomando decisão errada. Se esse for o caso, a gente quer convidar para uma segunda opinião, para analisar a tua carteira, entender o que está bom, o que está ruim, quais são as cagadas que acontecem, tá? Isso não é apontando o dedo, não sou eu apontando o dedo aqui falando o que tu tá fazendo, mas a gente quer avaliar. Quer avaliar para te dizer, fazer uma segunda opinião se está tudo certo, o que dá para fazer melhor, porque eu sei que tem muita gente que trabalha muito, se esforça muito, tem uma renda ativa mais alta, sai dessa linha da pobreza, entra nos 1% mais ricos, nos 0,1% mais ricos, mas como se dedica tanto ao trabalho, meio que esquece a carteira de investimentos e aí a carteira fica muito ruim. Então, se tu quiser fazer uma análise de carteira conosco, primeiro link aqui na descrição.